Vocês chegaram cedo hoje. Não. Ok, Romanos e capítulo 6, por favor. Um momentinho só. Vamos ler então versículos 15 a 23. Estou lendo agora no NVI. Ele terminou, vamos dizer, o primeiro parágrafo de 1 a 14, dizendo que o pecado não vai dominar o salvo que se considere morto, que não permita que o pecado, a natureza pecaminosa, reine na sua vida, não domina ele, e é uma pessoa que não vai oferecer seus membros do corpo ao pecado, mas sim como instrumentos para justiça, para Deus. Ele termina dizendo, porque o pecado não vai dominar sobre tal pessoa. Por quê? Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. A pessoa salva, justificada, tem outra esperança, outro recurso, outra riqueza, agora tendo uma nova posição em Cristo, uma nova natureza, uma nova pessoa de Deus, o Espírito residindo, a palavra de Deus, outra mentalidade, outros desejos, impulsos, objetivos, outros interesses, não estão debaixo da lei para conseguir essa santidade, esse ser salvo do poder do pecado. Estamos debaixo da graça. E o Senhor abundantemente tem providenciado para nós debaixo da graça, por meio da graça. E já falamos sobre todas as provisões e os recursos que temos, muito mais do que precisamos. Não há necessidade mais para o pecado dominar o salvo. E se dominar é por quê? Não se considere morto, porque ele apresentou, porque ele deixou reinar. Porque ele não sabe quem ele é e o que ele tem debaixo da graça. Então ele termina, não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ele tem sido acusado de quê? Paulo, se você insistir em pregar esse negócio de graça, e não estamos debaixo da lei, pessoas vão ter a ideia que estamos sem lei. Estamos sem governador, sem regra, sem nenhuma autoridade, não entendendo o que é graça, o que você está dizendo quando fala da graça. Pessoas vão imaginar que então você está falando, né? Esses são os libertinos de um lado, os legalistas de outros, os farisaienses, os novos convertidos de Judá. Eles vão dizer que você está desprezando a lei, você não valoriza a lei, você não respeita a lei, você está, falando mal da lei. E pessoas podem fazer qualquer coisa, por quê? São justificados diante do tribunal de Deus. E não há perigo nenhum de perecer, porque já passou da morte para a vida. Pessoas vão abusar, Paulo. Então, especialmente capítulo 6, mas a coisa inteira, de 6, 7, 8, mas especialmente aqui 6, ele está respondendo a esta acusação. E temos notado hoje que a mesma acusação existe hoje. Pelas legalistas, pelas religiões. E alguns até chamados de carismáticos, crentes,
pentecostais, mesma acusação. Não entendem justificação e não entendem a graça. E eles abusam mesmo. Agora, em Franca, nós temos que ser os melhores exemplos de quê? Não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Mas nós somos em Franca os que mais preocupam, mais têm interesse em não pecar. Os que mais detestam pecado. Os que mais sofrem quando pecam. Então nós temos que ser exemplos e mostrar para eles, não é assim não. Não é assim não. Então esse primeiro, é seu carro ou o meu? Então esse segundo parágrafo, ele vai responder. E então, já que disse, não estamos debaixo da lei, sim da graça, vamos pecar esporadicamente, aqui, ali, vamos, de vez em quando, não merecemos o luxo de pecar, não vamos preocupar sobre aqui e ali, né, Paulo? Aí no primeiro parte ele falou, à vontade, em versículos 1 a 11, 1 a 14. Mas aqui ele está falando, parece que ele está falando de vez em quando, aqui e ali, esporadicamente, não, agora não. Hoje eu mereço. Hoje eu tenho sido muito bom, eu tenho me comportado semanas, mas hoje, hoje eu vou agir com autoindulgência. Hoje eu vou entrar lá na internet e vou fazer o que entende? Porque eu mereço, né? Não é assim que um justificado, que entende a graça, entende quem ele é, o que ele tem, não é assim que pensa. Não, o problema ele não permite nem número, nem tipo, nem espécie de pecado. Ele detesta de todas as espécies, de todo número. Ele não abre exceção, ele não diz, eu mereço, eu sou digno, eu fiz isso, eu não sou tão ruim, eu peco muito menos do que os outros, eu não sou viciado, eu posso, ninguém vai saber. Não. Aí ele vai falar sobre escravidão. Inclusive em versículo 19, ele vai dizer, eu falo isso em termos humanos, falando de mestres e senhores e escravos e servos, e esse relacionamento e este dinâmico que existe aqui na terra em escravidão, todo mundo entende. Por isso ele usa como exemplo. Eu falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Talvez havia uma certa lerdeza, vocês são um pouquinho devagar. Eu vou usar um exemplo que todo mundo entende, para que todo mundo possa entender. Então ele utiliza esta metáfora. O relacionamento que existia, especialmente naquela época, em Roma, muitos escravos. O Império Romano foi construído nas costas de escravos. Então, tinha nessa igreja muitos escravos, outros que eram, e todo mundo viu no seu dia a dia na rua, escravos. E conhecia muitos mestres e muitos senhores, e era uma realidade naquela época. Então ele utiliza como exemplo. Ok? Vamos então voltar para o versículo 15. Vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Vocês não sabem? A pergunta é retórica. É óbvio. É óbvio. Eles conhecem o relacionamento. Eles sabem como funciona. Não sabem? Sabem. Então ele está dizendo, em questões espirituais, não é diferente do que a realidade lá. Uma pessoa se apresenta todo dia, toda hora, para fazer a vontade do seu Senhor.
o escravo se apresenta para obedecer, para honrar, para submeter, para fazer a vontade do Senhor. E não é diferente em questões espirituais. Em todo momento, nós, o não salvo e o salvo, estão se apresentando em submissão, sabe? Reconhecendo a autoridade, a dignidade, a posição e o poder de um Senhor. Os dois. E somente existem dois senhores neste mundo. Duas possibilidades. E todos nós somos escravos, servos a um dos dois mestres. O não salvo serve um e nós servimos os salvos outro. Ok? Estou fartando ar, né? Não sabem, vamos perguntar de novo. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer, como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem. Não é verdade? Não é assim que funciona. Agora, ele logo, instantaneamente, ele volta para o não salvo e o salvo. Seu carro ou meu? Ok? Ou escravos do pecado que leva à morte. Esse seria quem? Quem seria essa pessoa? O não salvo. O não salvo. Escravos do pecado que leva aqui agora incrementalmente, mas até, lá na frente também a morte. E ele vai falar bastante sobre morte aqui. Ok? Cadê o versículo? Vou chegar lá. Ou, a única outra possibilidade, ou escravos do pecado que leva para a morte, ou da obediência que leva para a justiça. Assim como está no mundo, nesses relacionamentos de escravos e mestres e senhores e tudo, há uma apresentação. Uma pessoa se coloca dentro à disposição da pessoa, dentro do alcance, debaixo da autoridade de um senhor. Sim. Há alguém que manda e alguém que obedece. No caso espiritual, os não salvos se apresentam, se oferecem ao pecado. Seu mestre é o pecado, a natureza pecaminosa. Tem uma só. Então existe uma possibilidade só. E todas as suas capacidades, faculdades, todo o seu ser, seu corpo, tudo está apresentado para o pecado. O resultado é morte. Mas o salvo, o justificado, até um certo dia de conversão, e ele vai falar sobre conversão aqui, bastante. Até um certo ponto na sua vida, ele tinha uma só natureza e ele se apresentava para esta natureza, ou pecado, e teria levado ele para a morte. Estava no processo. Mas agora, ele tem outro mestre. Lembra, nós falamos semana passada? Ele tem outro mestre, outro senhor, outro dono, o Senhor Jesus. Sua autoridade é exercitada por meio do Espírito, por meio da palavra. E ele é um outro servo. Ele não é mais o mesmo servo e ele não tem o mesmo Senhor. Ou da obediência que leva para a justiça. Mas, graças a Deus, um pequeno louvor, porque embora vocês tenham sido, não é bom demais? Passado, definitivo, não é mais o caso, não é mais a situação espiritual. Embora vocês tenham sido escravos do pecado,
Era seu relacionamento, mestre e servo. Tenham sido escravos do pecado. Agora não. Na sua conversão, quando foram justificados, quando foram salvos, vocês passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Interessante, né? Não tem mais o mesmo mestre e não são mais os mesmos servos. Então, porque não vai pecar aqui e ali, não vai ficar libertino, sabe, de se desculpar, se permitir, auto-indulgente, não. No passado, sim. Agora, não. Agora, não. O relacionamento é outra coisa. O dinâmico é outra coisa. Não pensa da mesma forma sobre seu Senhor. E não pensa da mesma forma sobre o pecado. Não pensa da mesma forma sobre si mesmo. Outro Senhor que ele ama, que ele adora, a quem ele deve tudo por ter comprado ele do leilão do pecado, livrou ele de escravidão ao pecado, ao mundo, ao diabo. Agora ele, salvo, justificado, relacionamento, como notamos, filho ao mesmo tempo, escravo, sim, servo, sim. Sua vontade está, ele perde sua vontade na vontade do seu Senhor. Ele não faz a sua vontade, ele quer o quê? Ele existe, ele vive para fazer a vontade do seu Senhor. Mas a motivação é gratidão, é amor. E esse mestre ama seu servo. O Senhor Jesus ama e abençoa e liberta, né? E investe e cuida. Sim, ele ensina e abençoa, ele também disciplina, ele também corrige, tem todos os lados. Ele é ao mesmo tempo de ser Senhor e mestre, ele é pai. E o filho e o servo é filho. Então, tudo é diferente. Então, ele respondendo agora para esses libertinos, esses críticos, esses que estão zombando a doutrina, a pregação de graça, salvação pela graça, salvação obtida, aqui, agora, de uma vez, para sempre, que não está sujeito a ser perdida. Ele está respondendo aqui. O Senhor é diferente, o servo é diferente. Mas graças a Deus, 17, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram, como diz João, passaram da morte para a vida, né? Passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vamos ler esse versículo na atualizada. Mas graças a Deus, porque outra hora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Muito interessante. Outra hora, escravos do pecado, sim. Quando nós vemos, e vemos gente, vemos o mundo, os mundanos, escravizados pelo pecado, viciados em diversas coisas, e se não tomarmos cuidado, a gente despreza aquela pessoa, julga aquela pessoa, despreza aquela pessoa, acha que é melhor do que aquela pessoa. Diferentes somos, e com razão e com certeza, mas não vamos esquecer, né? Porque outra hora, também, éramos escravos do pecado. Nós, especialmente criados em lares cristãos, não entramos nas profundezas, né, do mundo, não entramos até onde muitos, a gente foi poupado, né? Fomos privilegiados, não é? E evitamos muitas coisas, e muitos problemas, e muitas dificuldades. Mas vamos lembrar, com muita humildade,
com muito amor, que não criado em lar cristão, e não tendo sido justificado e perdoado na adolescência, 12, 13, 14 anos, eu teria prosperado muito bem lá no mundo. Em tudo. Paulo diz em capítulo 7, ok? Eu sei que em mim habita muita coisa boa, né? Ao contrário, da mesma forma que do não salvo, nada em mim. O que está em mim, que é boa, Deus embutiu, Deus me deu, foi presente, não foi por mérito, não foi por comprar, não. Tudo que presta, que serve, o Senhor tem me dado, tem me embutido, tem transmitido, tem comunicado, é dele. Ele investindo nesse escravo. Porque, vou te falar, Deus nos poupou, nos salvou de muitas coisas, mas alguns de vocês vêm, vamos dizer, mais do mundo. Então, vocês vão entender melhor, talvez, até, as coisas que você fez, as forças que agiram nas suas vidas, os vícios, as inclinações, para onde você foi e fez e não somente pensou. Então você talvez vai ter mais gratidão, mais apreciação, né? Mais amor pela libertação. Mas vamos todos lembrar, né? Com muita humildade e muito amor. Eu acordei hoje mesmo cedo pensando num novo piloto lá no aeroporto, né? Uma pessoa de muitos bens, deve ter 62 anos. Eu perguntei, você é casado? Casado, sim. Deve ser a terceira ou quarta esposa. Aí eu comecei a, né? Não, mas eu estou na minha primeira, né? De repente eu lembrei, espera aí. O que eu estou fazendo desprezando ele? Eu não sou o juiz dele, eu não sou o chefe dele, eu não sou o dono dele, ele não está me devendo nada, ele não tem vida. Ele não tem vida. Então, eu creio que foi o Espírito. Chega. Não esqueça de sabe? Então, eu tinha que corrigir aquele pensamento. Ele é mundano. O que você espera do mundano? O que você quer do mundano? Você quer que ele vive como vida cristã? Nós que temos o Espírito, nós que temos uma nova natureza, nós que temos uma família, a igreja, nós que temos a palavra, nós falhamos, nós erramos. Não é? Nós caímos muito aquém. Muitas vezes. Então, o que eu estou fazendo? Com todas as minhas falhas e fraquezas e dificuldades e lutas de Romanos 7, o que eu estou fazendo? Desprezando ele, que não tem vida, não tem no Espírito, não tem ensino, não foi criado em lar cristão. Então, eu tenho que calar minha boca e olhar para a minha vida, não a vida dele. Éramos escravos do pecado. Contudo, viestes a obedecer, ele diz, de coração. Quer dizer, não foi uma coisa leviana, não foi uma coisa superficial, não foi uma coisa externa, foi uma coisa profunda, foi uma obra do Espírito. Estamos falando aqui de ouvir o Evangelho, as verdades de como Deus justifica o mais vil pecador, como eu ou você. Penetrou, entrou, o Espírito mostrou, convenceu do pecado, quebrou meu farisaísmo, minhas ideias de mérito, de justiça própria, quebrou, sabe, esmagou todo aquele orgulho, aquela confiança em si mesmo. E de coração, profundamente, cheguei a entender, e você também, eles também, lá em Roma, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Essa palavra aqui, forma, é nossa palavra em português, molde. Molde.
E a ideia aqui é que a verdade foi pregada. O evangelho, justificação pela fé, e depois, verdade sobre santificação também, doutrinas separadas, mas ligadas, uma leva para a outra, inevitavelmente. A verdade foi pregada para essas pessoas lá em Roma. Talvez em lugares diferentes do império, mas hoje, reunidos em Roma, Paulo está fazendo eles lembrarem, né? Viestes a obedecer de coração a forma de doutrina. A verdade, essa doutrina que foi pregada, foi como um molde, uma forma, um formato, sabe? E vocês, derretidos pela verdade, quebrados pela verdade, concordando, se arrependidos, tendo caído em si, vocês foram colocados dentro do molde da verdade, e a verdade determinou a sua forma. Mudou você foi moldado pela verdade. Deu para entender o meu português? Quem não entendeu? 2 ou 3. Você pode traduzir, mister? Pode. Deu para entender ou não? Sim? Emanuel, fala. Não, eu não vou. Se Leandro entendeu, então dá para qualquer... Não, desculpa. Você tenta ajudar a gente e a gente... Né? Não, desculpe a brincadeira. Mas olha só, mais uma coisa para anotar aqui. A forma, escravos do... Viestes a obedecer de coração a forma, a molde, né? A doutrina tem sua forma, seu formato, formou uma molde, e vocês ouvindo, vocês foram colocados dentro daquele molde, vocês mudaram seus pensamentos, suas atitudes, suas ideias, seus conceitos e, consequentemente, sua conduta. Consequentemente, resultado. Vocês foram moldados pelo molde de doutrina. E no final de 17, deixa eu ver aqui. Algumas versões dizem verdades a que vocês foram apresentadas. Não é somente que as verdades foram apresentadas para você, mas vocês foram apresentadas as verdades. Entendeu a diferença? A verdade é uma montanha imóvel, fixo, sabe? Imutável, indiscutível, não é maleável. Nós somos levados para a verdade, a montanha muda a gente. Nós somos apresentados à verdade. A verdade não precisa de mim. Deus não existe, por exemplo, e na sua arrogância e presunção, agnósticos, mas mais ainda, ateus, imaginam, porque eu não acredito em Deus, Ele não existe. Deu para entender a presunção? Ele não existe porque eu não acredito nele. Ou que poder eu tenho, ou que grandeza, ou que maravilha que sou eu. Não. Deus existe se ninguém na face da terra, 5, 6 bilhões de pessoas, se ninguém acreditar nele, muda alguma coisa? O problema é nosso. O privilégio é nosso. A oportunidade é nossa. A verdade do Evangelho, justificação pela fé. Os pecadores pobres, escravizados no pecado, mestre da natureza pecaminosa, foram apresentados à verdade,
foram ouvindo e o Espírito trabalhando, sem dúvida, convencendo, mudando, quebrando, esmagando, removendo, sabe, tirando as ervas daninhas e espinhos e trabalhando a terra e foi trabalhando. E eles foram derretidos dentro do molde da verdade. Os romanos foram apresentados à verdade. A verdade decidiu e mudou o formato, a forma deles. Eles foram. E vamos lembrar, a verdade é sempre bem maior do que eu. Mais uma vez, ela não precisa de mim. A verdade não precisa de mim. Deus não precisa de mim. Eu preciso da verdade. Eu preciso do Senhor. Eu preciso de Deus. Ele que manda. E a verdade é imutável, sabe? E se eu mudar e cair e quebrar, e se eu for moldado, ok, graças a Deus. É o que deve acontecer. Mas se o pecador permanecer, e muitos pecadores ouvem o Evangelho, e não sei que porcentagem, mas uma grande maioria, uma grande porcentagem ouvem, e nós fazemos estudos, né, irmãos? Emmanuel, nós percebemos, e outros, a pessoa entendeu intelectualmente, né? As doutrinas envolvidas, as verdades diversas, que têm que ser ouvidas, entendidas e cridas. Em algum lugar, uma pessoa ouviu uma verdade que não chega, ouviu. Eu fiz a minha parte, ouviu. Entendeu, eu fiz a minha parte em termos de pedagogia, a pessoa entendeu, mas resistência. É isso não. Sou pecador? Ok, concordo. Perdido, condenado, separado, morto, incapaz de salvar-se a si mesmo. Ai, foi longe. Não é melhor do que qualquer outro pecador? Entendeu? Em algum lugar, a pessoa parou de, ouviu, entendeu, mas não creu aquela verdade, não aceitou, não caiu, não foi moldado, não se permaneceu duro, não derreteu. Sabe, teimosia, rebeldia, arrogância, se permaneceu e se mantinha duro. A verdade, então, para aquela pessoa não faz diferença, não tem valor. A verdade tem valor, mas não tem valor para ela. Então, isso que aconteceu. A verdade, eles foram levados pelos evangelistas, alguns, Paulo, outros evangelistas no mundo inteiro, no império inteiro, foram levados para a verdade, enorme, imóvel, imutável, uma montanha de granito. Eles mudaram. Outra hora, graças a Deus, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Vocês foram entregados para essa verdade. Agora o versículo 18. Vocês, esse parágrafo tem dois versículos, dos mais chiques, dos mais belos, mais bonitos da Bíblia. Vocês, 18, foram libertados do pecado. Vocês foram libertados do pecado. No momento, no dia, na instância da sua conversão, você caiu, calou, quebrou, parou de confiar em si, confiou em quem justifica o Senhor Deus por meio do Senhor Jesus, libertados do pecado. Quer dizer, nesse momento de escrever essa carta, eles são livres do pecado. Olha só o versículo 22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado. Libertados do pecado. O salvo, o justificado, se encontra libertado do pecado. De uma vez só,
para todo sempre é a realidade. Deus nos vê assim. Paulo está nos ensinando, somos libertados do pecado. Mas como aquele menino de quem nós falamos domingo passado, apesar de ser libertado do capitão pirata e colocado em outro navio, apesar do capitão pirata encarcerado, preso, condenado, indo para morrer, ele continuou por alguns dias obedecendo, honrando, se apresentando à disposição. Entende? E nós, libertados do pecado, o que nós precisamos fazer uma tatuagem cerebral na massa cinzenta? Eu sou libertado, livre do pecado. Que maravilha, que maravilha. Agora, eu estou vivendo na realidade dessa verdade. Faz tempo que está a mim. Vamos lá em frente então? Mas veja só, 18 e 22. Memorize. Uma vez. Libertados do pecado. E nós não estamos aqui em 18 e também em 22. Não é somente libertados do pecado, né? Mas também fostes feitos servos da justiça. Negativo, importantíssimo. Mas não é suficiente, tem mais. Se aquele menino que foi escravizado e abusado e xingado pelo capitão, se ele fosse, se os ingleses chegando lá, prenderam o capitão e levaram ele para a cela, né? A cadeia do navio, se eles tivessem pegado aquele menino e jogado ele no mar, ele teria sido livrado do pecado, né? Do mestre, né? Não é desejável. Não, ele foi libertado do capitão e se tornou servo, mais uma vez, do império dos ingleses, eu esqueço, do Reino Unido, não sei, ok? Entendeu? Então, nós somos, ele não nos deixa somente libertados do pecado, fostes feitos, e nós também, feitos servos, escravos, aqui a palavra é doulos, os que não têm vontade própria, os que nascem na escravidão, os que vivem só para fazer a vontade, agradar, cumprir seus deveres de outro. Nós éramos escravos do pecado, agora continuamos sendo escravos e servos, mas, que mestre, que Senhor, que diferença, que coisa, que maravilha. Nós agora servimos o melhor dos mestres, o melhor dos senhores. Comprados, sim, mas amados, cuidados, zelados. O mestre sempre investindo, sim, ele pede, ele exige, sim. Muita obediência, muita submissão, muito honrar, muito mesmo, mas que diferença. O que ele pede para a gente fazer é para o nosso bem. Mesmo se for a morte, em termos de ser mártir. Ainda mesmo assim, é para o nosso bem. Como assim? Como assim? É para o nosso bem se ele pedir para você ou para eu entrar no nome do Senhor, na obra do Senhor, no campo missionário, algum lugar, no serviço dele, ele exigir que a gente se coloque em perigo de morrer e morrer. Isso é uma coisa boa? Todos de uma vez não, uma pessoa por vez. Exatamente. Por isso nós falamos, eu gosto da prosperidade
Deus é bom demais, Deus é sempre bom. Quando o adesivo está no meu Hilux, né? Aí bom, Deus é bom, né? Não é tão bom quando o adesivo está no Brasília, né? Numa forreca, nós chamamos. Quando é prosperidade, saúde, beleza, maravilha. E quando é perseguição? Quando é morte? Quando ele pedir para a gente dar a sua vida? É para o nosso bem? Não humanamente falando, mas espiritualmente. Para onde vai mesmo? Aquela pessoa que agora está morta? Para onde vai? É o salvo? Ué! É infinitamente melhor ou não é? Incomparavelmente melhor ou não é? Obedecer ao Senhor não vai ter sua recompensa lá, não vai valer a pena. Ele não vai mais do que recompensar, compensar, não vai. Vou chegar lá e diante do tribunal de Cristo um dia falar, mas eu não teria dado minha vida se eu soubesse que a recompensa era tão fraca, tão pobre, tão mínima. O Senhor é pão duro, o Senhor é... Não. Nosso mestre pede, o que ele pede em todas as questões é para o nosso bem espiritual, nosso bem emocional, nosso bem físico, moral, melhor para nosso casamento, relacionamento, nossa pessoa, nossa santidade, é para o nosso bem, é melhor para nossos filhos, para a sociedade, para o país, cidadania, tudo. O que ele pede é para nosso bem, sua vontade é a melhor, não a mais fácil. Não a mais fácil. Mais fácil pecar. É muito mais fácil apresentar seus membros para o pecado, não é? Nem sempre na hora nós entendemos a recompensa, o valor de não apresentar para o pecado e sim apresentar para a justiça, para o Espírito, obedecer a Ele, honrar Ele e se submeter. Nem sempre entendemos no momento e não sente as emoções, falam, não, vai sofrer, vai custar, vai ser mais difícil, vai sim. Mas depois de acalmar a podridão do pecado e os impulsos e as inclinações e o clamor da natureza pecaminosa, na presença do Senhor, na oração, nós vamos ver, valeu, eu acabei de ser salvo do poder do pecado naquele momento, de fazer besteira, de sujar minha consciência, de ofender o Espírito Santo. Valeu, foi ótimo. Obrigado por ter me salvado naquele momento, naquela ocasião, naquele lugar, na rua, no serviço, na faculdade, na escola, no lar, na igreja. Não estamos na fase de ser salvo do poder do pecado? Não é o que nós queremos? Temos que cooperar com Ele. E uma vez libertados do pecado, fostes... Termina quando? 11h15, mister? Ou mais ou menos? Pode ser? Por aí? Por aí, tem 30 minutos para cá. Opa. Não quero fazer graça, mas debaixo da graça, né? O pregador também está debaixo da graça. A lei diz 11 horas. A graça diz até 11h30. Não vou. Vamos tentar chegar até 11h15. Vamos lá. Libertados do pecado. Libertados do pecado, gente. 22, libertados do pecado. Gente, é demais. Libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Servos do Senhor, servos de Deus. Tudo que é bom, tudo que vem e é para Deus. Feitos servos da justiça. Negativo, positivo. Antes e depois. Libertado do servidão, da escravidão, da natureza pecaminosa, agora transferidos, transformados, ele vai dizer aqui embaixo, os libertados, agora outro mestre, outro servo. Paulo diz para esses que estão criticando ele, o salvo não pensa sobre pecado como você. Você não entende a graça.
Você ainda, muitos que estão criticando, a maior parte, talvez quase todos, ainda estão escravizados pelo pecado. Ainda tem o mestre do pecado. O que eles vão entender de justificação? E o que eles vão entender de santificação? E como Deus transforma e salva do poder do pecado? O que eles sabem? Eles iriam levar vantagem, explorar, abusar a graça, não tendo nova natureza, não tendo o Espírito. Sem eles fariam. Mas nós, que somos salvos, outra coisa, outra criatura, outra mente, outra mentalidade, outro espírito, outra natureza, outra orientação, outras provisões. Nossa atitude e mentalidade em relação à natureza pecaminosa e o pecado em si, aqui e ali, é totalmente diferente. Não, os justificados não exploram, não abusam, não entram em, nesse abuso da liberdade. São libertados do pecado, mas são servos e são escravos, sim. Ainda, mas agora da justiça. Antes e depois. 19, fala com o homem por causa da fraqueza da vossa carne. Então, perdão pela ilustração, meus amados irmãos em Roma, mas é uma ilustração que todo mundo vai entender. Numa cidade sendo construída pelos escravos. Assim, olha só. Assim, ou da mesma forma, do mesmo jeito nós falamos, da mesma forma que antes você, assim como oferecestes os vossos membros como instrumentos, implementos, ferramentas, armas para a escravidão, agora, vamos lá, assim como no passado, né? Antes de ser salvo, antes de ser servos do Senhor, ainda servos, do mestre ou pecado, assim como naquela época vocês ofereceram os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade, para mais maldade. Note bem o que ele está dizendo aqui. Ele está descrevendo antes e agora. Assim como oferecestes lá atrás, lá quando vocês estavam servindo seu mestre o pecado, vocês oferecestes naquela época os vossos membros em adultério, em isso, em desobediência, em mil e um espécies de pecados. Vocês ofereceram sua língua, seus olhos, sua mente, suas emoções, seus hormônios, tudo, todas as faculdades e sistemas, tudo vocês ofereceram, colocaram à disposição do pecado, da natureza pecaminosa. Vocês lembram? Se não é complicado, ele está dizendo, daquela época você fez assim, vocês ofereceram, colocaram dentro do alcance, à disposição, se submeteram, se ofereceram os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade para a maldade. Vamos ver assim no NVI. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês lá atrás ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva a quê? Maldade. O que ele está dizendo? Maldade leva para mais maldade. Maldade multiplica. Alguns aninhos atrás eu preguei sobre Gálatas 6, semear. E eu notei naquela época, semear e ceifar, né? Eu notei naquela época, como vocês sabem, né? Muito bem. Quando nós semeamos para a carne, na direção ou para com a carne, nós ceifamos mais ou menos do que semeamos? Muito mais. Multiplica. Assim como um grão de milho, bem plantado na hora certa, com condições certas no solo, vai produzir uma planta de milho com duas ou três espigas, com mais do que 100
grãos cada espiga. Uma. Essa é a natureza, essa é a biologia, essa é espiritualmente, moralmente. Quando o não salva, mente, visita tal site pornográfico, é infiel com uma pessoa uma vez, mente, faz isso, faz aquilo, uma vez vira, 2, e 3, e 4, e 5, e 20, e apetites, e a carne é animada, e estimulada, e liberada, e a criatividade absurda, diabólica vem, e rapaz, não, uma vez só, eu vou somente um toquinho de tal, não uma cápsula só, uma experiência só, né, todo mundo que está viciado, todo mundo, seja cigarro, seja alcoólatra, qualquer droga, seja qual for, pornografia, imoralidade, começou com uma semente. Semeou a primeira. Não semeando uma, não pode produzir. Temos que lembrar, vamos ceifar muito mais. E Paulo diz aqui, naquela época, vocês sabem como maldade multiplica, aumenta e cresce de forma maligna, absurda. Um ato de impureza leva para maldade, que leva para mais maldade e o pecado vai nos levar muito mais longe do que nós imaginamos, do que nós planejamos. Em determinado momento, ocasião de estresse, de dificuldade, de não sei o quê, não, mas eu mereço, eu vou, ninguém vai saber, vai ser somente uma vez, vai fazer bem, eu mereço um pouquinho de alívio, de tal, e maldade leva para mais maldade. Está na hora de terminar, mas eu quero te dar boas notícias. Para o salvo também deve lembrar que maldade leva para... Não devemos semear para a carne, não. Porque nós vamos ceifar muito mais do que semeamos. Cuidado, para nós, para mim. Mas se vocês semeamos, Gálatas 6, se você semear na direção e sob a direção do Espírito, você também vai ceifar mais ou menos. Mais do tempo, mais agora, mais na eternidade, mais na recompensa, mais no tribunal. Se nós entrarmos nas verdades de Romanos 6, 7, 8. E se a gente consegue começar a implementar, aplicar, apropriar, obedecer esses princípios, e hoje, ao invés de entrar naquele site, eu digo não, absolutamente não, libertados do pecado, sou servo da justiça, recuso, detesto, odeio, eu não tenho que obedecer, eu não tenho que entrar, eu não tenho que ter essa indulgência péssima e maligna. E você não peca. Aquela vitória é sua. Aquela vitória é sua. Aquela alegria é sua. E uma vez venci ontem, amanhã fica mais fácil vencer amanhã, quando você tem hoje um pequeno, leve alicerce. Você tem base para amanhã. E tendo hoje e amanhã vencido, praticado, implementado, aplicado as verdades, no terceiro dia você tem segunda e terça na quarta para olhar e dizer: o Senhor abençoou, o Senhor me libertou, me salvou, que alegria, que maravilha, que isso é que eu quero, esse ânimo, essa alegria do Espírito, essa liberdade que eu quero.
Então é mais fácil na quarta, quando você não tem pecado, daquela forma na segunda e na terça. Imagine quando segunda, terça e quarta e na quinta. Eu estou dizendo que nós podemos virar uma esquina aqui em questões espirituais e mais honrar, obedecer ao Espírito, mais apresentar para o Espírito, para a justiça, escravos da justiça. Quanto mais nós vamos alegrar em não pecar, e menos nós vamos alegrar em pecar. E a coisa vai mudar. O embalo fala, né? O embalo muda. Existe embalo para o pecado. Existe embalo também para a justiça, para a santidade, para a espiritualidade. Não é somente que maldade leva para mais maldade. Também obediência e espiritualidade pega embalo. E eu posso experimentar pecar menos e menos e menos e ter mais alegria. Entende? Temos que começar. Irmãos, obrigado demais pela atenção. Se vocês pudessem chegar um pouco mais atrasado no domingo que vem,